Boa tarde, meus irmãos. A graça de Cristo te acompanha essa tarde. Te acompanha em tudo que você venha fazer. Tudo que você colocar a mão, Jesus esteja na frente, te dando graça, sabedoria, entendimento, compreensão e livramento. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje vamos refletir em Tiago 4, versículo 8. Lá diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Meus irmãos, essa passagem ela merece uma análise detalhada e reflexiva. Nessa primeira parte, Tiago nos convida para um relacionamento com Deus. Ele nos chama à intimidade com o Pai Celestial. Muitas vezes achamos que Deus está distante ou inacessível e até mesmo pensamos que Deus não vai perder tempo com pecadores. Mas isso não é verdade, meu irmão. Deus é um Pai amoroso e quer sim, Ele quer com certeza se relacionar com seus filhos. Só vai depender de cada um. Só vai depender de mim, de você. É por isso que Tiago diz para nos aproximar de Deus. Com isso, Ele se aproximará de nós. Deus não invade a nossa vida. Ele só entra quando convidamos. Ele só vai entrar na minha vida, na sua vida, quando nós o convidamos. Na segunda parte do versículo, Tiago diz para limparmos as nossas mãos. Isso significa abandonar as práticas do velho homem. Nos voltarmos para uma vida de obediência, abandonando tudo que é contrário aos ensinamentos de Deus. Nessa segunda parte, Tiago continua com sua narrativa e ele se dirige aos que têm uma mente dividida ou que são de duplo ânimo. Esse termo fala daqueles que têm uma fé vacilante, meu irmão. Eles são indecisos em sua devoção a Deus e facilmente são influenciados pelas circunstâncias e desejos do mundo. Mente dividida é um obstáculo para o nosso relacionamento com Deus. Sendo assim, meu irmão e minha irmã, é necessário purificar o nosso coração. A pureza do coração está intimamente ligada à integridade espiritual, onde buscamos viver de acordo com os princípios de Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Agora, meus irmãos, que analisamos Tiago 4, versículo 8, vamos refletir no nosso relacionamento com Deus. Será que estamos nos relacionando com Deus verdadeiramente? Buscando um relacionamento íntimo, sincero? Ou estamos só representando de forma teatral diante de observadores, assim como os fariseus faziam na época de Cristo? Fariseus eram pessoas que eram religiosos, conheciam a palavra do Senhor, mas tudo que eles faziam era para chamar atenção para eles. Eles oravam nas sinagogas, oravam em voz alta para todo mundo ouvir, eles jejuavam para todo mundo ver, porque eles estavam chamando atenção para eles, não para Deus. Estou falando isso porque, meus amados, é possível ter no nosso meio, no nosso convívio, pessoas como fariseus da época de Cristo, pessoas com desvio de conduta. Elas só dão bom testemunho apenas quando são vistas e procuram fazer o bem. Por quê? Porque elas querem ser vistas pelos homens, para construir uma reputação, assim como os fariseus, que Jesus tanto confrontava. Então, meus amados, nós precisamos ter cuidado, porque no nosso meio pode ter pessoas assim, agindo como os fariseus na época de Cristo. E essas pessoas são perigosas. Jesus, a história é conhecida no nosso meio. Jesus, ele confrontava os fariseus, batia de frente direto com eles, porque eles queriam impressionar os outros, meus irmãos. Então, Jesus confrontava eles pelo interesse deles em impressionar as outras pessoas. Eles chamavam a atenção por exemplo, com roupas especiais que faziam com que eles parecessem mais religiosos, mais santos. Eles oravam, jejuavam, querendo mostrar uma intimidade com Deus que não era real. Eles seguiam as leis escritas de Deus e as tradições. Porém, meus irmãos, eles se agarravam às suas tradições e colocavam acima da palavra de Deus. Em outras palavras, eles colocavam seus ensinamentos como lei, que iam além dos mandamentos de Deus e sua palavra. Então, meus amados, fariseus eram pessoas
que buscavam títulos, eles buscavam posição social elevada, eles queriam coisas grandes, porque queriam ser notados, admirados. Seus corações estavam distante de Deus, eram falsos, arrogantes, mentirosos, invejosos, hipócritas, fingidos. Eles fingiam ser o que não eram. Eles fingiam ser o que não eram, sentir o que não sentiam. Eles fingiam qualidades que eles não tinham. É triste, meu irmão, muito triste, mas infelizmente há pessoas no nosso redor, há pessoas cristãs que imitam os fariseus, se acham melhores, se acham mais santas, mais dignas, mais importantes, mais fiéis. E, meus amados, por incrível que pareça, essas pessoas com todas essas falhas de caráter, elas ainda acreditam que são íntimas e possuem um relacionamento maravilhoso com Deus. Só que elas estão cegas dentro do seu mundo particular. Um cristão cego espiritualmente, meu irmão, não consegue entender as coisas de Deus, que são coisas espirituais. Frieza e cegueira espiritual têm afetado inúmeros cristãos nessa nossa geração. E, como consequência, muitos estão vivendo fora da vontade de Deus e não conseguem discernir seus próprios erros, não conseguem perceber com clareza entre a vontade de Deus e o pecado, a carnalidade. Eles não conseguem perceber entre a vontade de Deus e aquilo que é carnalidade. A cegueira espiritual, meu irmão e minha irmã, é o princípio, é o começo de um grande número de pecados na vida de um cristão. E esses pecados muitas vezes são devastadores, porque com a cegueira essas pessoas já não sentem mais nada, já não vê mais nada, já não temem mais Deus, não temem mais nada, não temem ninguém, já não se praticam mais a virtude. E dessa forma, meus irmãos, nós caímos quando estamos cegos espiritualmente, nós caímos na indiferença, na incredulidade, na impiedade. Não reconhecemos mais a palavra de Deus, não reconhecemos mais o agir de Deus, não sentimos mais o toque de Deus, não sentimos mais nada, porque estamos cegos espiritualmente. Então, meus irmãos, se estamos agindo como fariseus, nós não temos um relacionamento real com Deus. Precisamos analisar, fazer uma análise profunda, detalhada e íntima, pessoal, para saber como está o nosso relacionamento com o nosso Criador. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje, que a gente possa refletir nessa mensagem, nessa palavra, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, se é para agradar a Deus, se é para agradar o homem, porque isso é muito sério, meus irmãos, é sério. Nós não temos que fazer nada para agradar o homem ou para aparecer. O que nós temos que fazer é para agradar a Deus, porque Ele é o nosso Deus. Ele é quem provê tudo que temos, tudo que somos. Vem dele. Então nós temos que nos dedicar a Ele, de corpo, alma e espírito. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixe teu like, se inscreve nesse canal e compartilha essa mensagem. Amém? Até a próxima.